Olá pessoal, boa noite. Eu e Cerqueira estamos aqui em Brasília, vamos fazer um balanço sobre essa semana de trabalho aqui, repassar para vocês as novidades em primeira mão e com os detalhes sobre a tramitação da PEC 18. Esse vídeo a gente vai deixar justamente no YouTube para que todos aqueles que tenham interesse realmente em acompanhar todos os detalhes possam acompanhar. Cerqueira, fala aí sobre a tramitação na Câmara. O que tu achou? Pessoal, a gente já sabia que não ia ser fácil. Resistências de outras categorias, a informação de bastidores que iam tentar atrapalhar mesmo a questão da tramitação da PEC. Mas o que a gente não contava é com o acordão que houve com o governo, né? Porque não foi por falta de mobilização da AGT Brasil, dos agentes de trânsito São Luís, o presidente do Sindicato de Trânsito está aí. Foi mesmo porque estava digamos assim, uma força oculta, uma força muito, muito maior que nós para atrapalhar o nosso pleito. O que acontece? A gente se articulou bem, nós conseguimos o destaque na comissão, fizeram uma manobra para que fosse direto para o plenário a votação, e aí lá no plenário conseguimos mais 2 destaques, e infelizmente todo mundo acompanhou aquela manobra que houve para retirar os destaques, o acordo que o governo fez com os líderes. Tá. Mas assim, a gente perdeu a batalha, mas não a guerra, né? Não é, presidente? Sim. Teve a votação ontem à noite, né? E apesar de todo mundo aparentemente ficar triste, a mensagem que eu quero dizer para vocês é que nós chegamos cansados, não tivemos tempo nem de sofrer, né? De curtir o luto. Pela manhã a gente já caiu para cima, né? E fomos ao Senado. Daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso. Mas sobre a tramitação da PEC da Câmara, vocês têm que ter em mente o seguinte: essa PEC não é a PEC da segurança. Essa PEC é uma PEC do governo federal. Então, quando o governo federal envia uma PEC que ele elaborou o projeto, né, ele enviou para a Câmara e ele usou de todos os meios possíveis e impossíveis, necessários e financeiros, justamente para que essa PEC ela não sofresse alteração, né? Como o Cerqueira bem colocou, agentes de trânsito de todo o Brasil, sindicatos de todo o Brasil, associações estiveram aqui em Brasília, pressionaram, mobilizaram, e a prova de que isso ocorreu, de que os agentes de trânsito conseguiram convencer os deputados, é justamente que partidos apresentaram emenda requerendo a inclusão dos agentes de trânsito no texto da PEC. Nós tivemos 2 problemas. Um relator extremamente intransigente, né, que não aceitou colocar nós, porque ele achava que se colocasse os agentes de trânsito teria que colocar outras categorias, só que o nosso caso é um caso maduro, já bem consolidado, com tudo aquilo que eu já trabalhei naqueles vídeos do podcast. E nós tínhamos também o governo. O que azedou a PEC foi porque o relator, em determinado momento, quis trazer e colocar dentro da PEC a proposta de plebiscito para a redução da maioridade penal. Isso ofendeu o governo, isso ofendeu a base de esquerda, né, que tem esse tema como um tema muito sensível, e virou uma verdadeira guerra de braço. Os deputados da direita criticavam a PEC porque não incluíam todas as categorias e porque tirava a autonomia dos estados. E o governo criticava a PEC porque tentava colocar uma proposta de redução da maioridade penal por meio de um plebiscito e achava que o relator estava querendo fazer dessa proposta uma bandeira política. No final o texto ficou tão ruim, ou tão polêmico, ou tão problemático, que na comissão especial não chegaram a acordo. Nós fizemos várias contagens na comissão especial e a gente tinha voto para vencer lá. Mas, como relator, percebeu que ia perder a votação na comissão especial, ele aciona o presidente da comissão, aciona o presidente da Câmara Federal
e a reunião é cancelada na quarta, remarcaram para quinta. Na quinta, ontem, nós estivemos lá para a votação, não teve a votação e o presidente puxa a votação, ao invés de ser na comissão especial, direto para o Congresso, direto para o plenário da Câmara. E chegando no plenário da Câmara, como era uma proposta que não agradava ninguém, nem direita, nem esquerda, nem centrão, houve um grande acordo e todos tiraram as emendas para que o texto seco pudesse ser aprovado. E assim foi feito, infelizmente, faz parte do jogo congressual. E em que pese a injustiça contra nós, temos que entender que, por ser uma PEC do governo, os agentes de trânsito era apenas um pequeno detalhe dentro dessa proposta que o governo quer. Com relação ao Senado, hoje, como eu falei, não teve tempo nem de falar sobre ontem, a gente está parando agora para fazer isso. Hoje no Senado foi um dia extremamente positivo, porque o sentimento que a gente ouviu de 4 gabinetes de senadores é que o Senado não vai simplesmente carimbar a proposta que vem da Câmara. O Senado vai se debruçar, vai apreciar, vai debater, e nós já conseguimos um senador da República para apresentar uma emenda justamente para recolocar os agentes de trânsito na PEC 18. Nós sabemos que o jogo é bruto, mas, por outro lado, isso mostra a mobilização da categoria, a receptividade dos parlamentares no Congresso Nacional, o Senado. Pesa a nosso favor o fato de que o Senado já aprovou uma PEC, a PEC 37 de 2022, com exatamente esse texto que a gente está propondo. Essa PEC está lá na Câmara, está parada. Então vocês não fiquem tristes, o jogo está 1-1. O governo tem uma PEC aprovada na Câmara, que chega no Senado sem os agentes de trânsito, e os agentes de trânsito têm uma PEC aprovada no Senado, que está lá na Câmara. Então nós estamos no jogo, nós estamos no páreo. Não é fácil lutar contra o governo, mas nós estamos no ano eleitoral. O Senado esse ano renova 2/3. Senadores querem se reeleger, querem renovar seus mandatos. O nosso pleito é um pleito justo, é um pleito maduro, é um pleito que tem fundamento jurídico, constitucional, infraconstitucional, jurisprudencial, e nós já temos senadores que vão apoiar a emenda para incluir os agentes de trânsito na PEC e equalizar justamente junto com aquele texto da PEC 3722. Então, a semana foi difícil, eu não chamaria de revés, eu não chamaria de uma derrota, foi um revés, pegamos 1-0, mas nós ainda temos o segundo tempo para empatar e para reverter o jogo. Inclusive, a gente ouviu de algumas pessoas nos bastidores que, se a gente souber trabalhar direitinho esse texto no Senado, no final, quem ri por último vai rir melhor, e nós temos fé e esperança. Brevemente, a gente vai estar aqui de volta, tentando somar força à GT Brasil e somando forças para aprovar esse texto histórico para a categoria. Sem contar, né, presidente? Sem contar que a gente ainda tem várias demandas, como a PL 2160, que está lá no Senado também, está guardada na geladeira, que é a Lei Geral dos Agentes de Trânsito. Nós temos a PL do 2234, que está aguardando a redação final lá também no Senado, já na Câmara, para ir para a sanção presidencial. E a gente tem a própria PEC 37 de 2022 lá na Câmara, que já foi, como o presidente falou, foi votada e aprovada por unanimidade lá no Senado. Então, assim, a gente tem, além da possibilidade de... A gente ainda não saiu do jogo, ainda está no jogo da PEC 18, ainda tem mais essas 3 demandas que, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar. Então, não percam as esperanças, as articulações estão sendo feitas. No projeto de lei, a Lei Geral dos Agentes de Trânsito, que é o 2160, para vocês terem uma ideia de como a gente construiu fundamentos e articulação. A mesma Câmara ontem que negou o nosso direito de ir para o artigo 144, rol das carreiras de segurança pública, aprovou o projeto de lei 2160, que é a Lei Geral dos Agentes de Trânsito, concedendo o porte de arma para os agentes de trânsito. Esse projeto chega no Senado e está aguardando agora a votação do Senado. Isso só mostra o quê? Que realmente a gente não conseguiu ir para o 144 nesse momento, porque havia realmente um lobby muito forte do governo para que a PEC não fosse alterada e que essa PEC tramitasse de uma forma muito robusta. Repito, a Câmara que não acolheu os agentes de trânsito no artigo 144 rol ontem na PEC
essa mesma Câmara já aprovou um projeto de lei, o 2160, criando a Lei Geral dos Agentes de Trânsito, inclusive concedendo o porte de arma para a nossa categoria. Isso já foi votado na Câmara Federal e esse projeto já foi remetido para o Senado. Então, no Senado, hoje, nós temos duas lutas. A 2160, para confirmar a Lei Geral dos Agentes de Trânsito, que já foi aprovada na Câmara Federal, que, inclusive, nos concede o porte de arma. E nós temos agora a PEC 18, que vai chegar lá daqui uns 15, 20 dias. E nós vamos trabalhar com os senadores de todo o Brasil e do Maranhão para a gente incluir uma emenda e fazer justiça, adequando e colocando as duas forças de segurança pública do município, os guardas municipais que já conseguiram e agora os agentes de trânsito. E aí o que acontece? Vai chegar lá, é um novo cenário, né? Vai ter que ser despachada para as comissões, ou talvez vá direto para a CCJ, vai ter um novo relator, que a gente não sabe ainda, que é torcendo para que seja um relator que vista a camisa da categoria, e aí a gente vai renovar toda a situação, Sim. As esperanças serão renovadas. Né? Aquilo que eu falei, o jogo não está perdido. Foi um baque porque nós havíamos e tínhamos fé que, pelo fato de que por 3 vezes os partidos apresentaram requerimentos que a gente chama de emenda de destaque para nos incluir na PEC, nós tínhamos essa convicção de que o plenário iria fazer justiça. Inclusive, o presidente Coelho colocou uma situação: nós não perdemos no voto. Pelo contrário, eles não aceitaram ir para o voto a respeito da nossa demanda. Fizeram aquele papel de menino birrento e prepotente que, quando percebe que vai perder o jogo, pega a bola e sai do campo. Mas no Senado é um outro jogo, é uma outra história. Nós estamos trabalhando já, senadores de todo o Brasil, senadores do Maranhão, estamos revisando o texto para que o Senado possa fazer justiça. Nosso sistema é bicameral. Uma casa inicia o projeto legislativo e a outra revisa. O Senado Federal é chamado de Casa da Federação, Casa dos Estados, a Casa da Experiência e da Maturidade. Eu tenho certeza que, com o nosso trabalho, a mobilização da categoria nacional, a gente vai conseguir emplacar essa emenda no Senado e a gente vai terminar o ano como um ano histórico. Pessoal, para vocês terem ideia, a gente estava tão bem articulado lá que nós somos a única categoria que conseguimos 2 destaques de plenário. 2 destaques. Um foi pelo PL, Partido Liberal, outro União Brasil. Foi do União Brasil. Então a gente conseguiu, estava com destaque. Se tivesse realmente colocado os destaques para votação, a gente estava bem articulado. Com certeza, eu acho que a gente iria ganhar, ia conseguir mais de 308 votos, porque a votação seria em blocos e a gente estava bem articulado com alguns partidos. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Um grande abraço e avante Nação Viária, né? Avante Nação Viária, viu? Contamos aí, vamos embora manter essa união, contamos aí com os agentes do Brasil todo, e esse recado agora vai para São Paulo. Eu sempre insisto em São Paulo, porque São Paulo, eu volto a dizer, São Paulo, vamos caminhar todos juntos, a gente precisa de vocês têm o maior efetivo do Brasil, mais de 2.000 agentes de trânsito só na capital, na CT São Paulo. A gente precisa da força de vocês, São Paulo. Podem ser decisivos nessa luta. Pode ser decisivo. O maior número de bancadas são mais de 70 deputados. Senadores também deve ter uma boa quantidade de senadores. Então, bora lá, São Paulo. Um grande abraço a todos. Abraço.